A minha mãe tá virando um peso. Não aguento mais. Meu nome é Glória Santos. Tenho 72 anos. E essa frase saiu da boca da minha própria filha. Eu não devia ter ouvido. Estava passando pelo corredor quando eles estavam no quarto conversando. Porta entreaberta. Voz da Adriana baixa, mas clara. Fábio, ela fica o dia inteiro aqui sem fazer nada. Reclama de tudo. Eu achei que ia ser diferente. Você quem insistiu pra ela vir, amor. Eu sei, mas foi erro. Erro meu. Fiquei paralisada no corredor. Mãos tremendo, coração acelerado. 2 meses atrás eu deixei minha casa em Niterói para morar aqui com eles na Barra. Achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que iam me querer aqui. Mas eles não me queriam. Eu era peso, estorvo, erro. E naquele momento eu soube. Eu que tinha errado. Errado em vir. Errado em confiar. E agora eu ia corrigir. Se você já sentiu que perdeu sua liberdade por medo de ficar sozinha, deixa um like e se inscreve, porque essa história vai te mostrar que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Fica comigo. Voltei pro quarto que eles tinham arrumado para mim. Quarto de hóspede. Porque era isso que eu era. Hóspede indesejada. Sentei na cama. Olhei em volta. Tudo bonito. Tudo arrumado. Tudo impessoal. Nada meu de verdade. Peguei a bolsa. Lá no fundo, na carteira, a chave. A chave da minha casa em Niterói. A casa que eu fechei, mas não vendi. A casa que a Adriana vinha insistindo. Mãe, vende. A senhora não precisa mais. A senhora mora aqui agora. Mas eu não tinha vendido. Alguma coisa dentro de mim não deixou. E agora eu sabia por quê. Porque eu ia precisar voltar. Olhei para o celular. Mensagens antigas. Conceição, minha vizinha e amiga de 40 anos. Glória, quando tu volta? A gente tá com saudade. Saudade. Quando foi a última vez que alguém nessa casa disse que sentia minha falta? Levantei. Fui até a janela. Lá embaixo, condomínio imenso. Piscina que eu nunca usei. Jardim que eu nunca andei. Portaria com segurança que mal me cumprimentava. Segurança. Foi isso que me prometeram. Segurança. Conforto. Cuidado. Mas ninguém me avisou o preço. Minha identidade. Minha utilidade. Minha casa. Minha vida. 72 anos vivendo do meu jeito. Costurando, trabalhando, criando minhas filhas sozinha depois que Milton ficou doente. Construindo minha independência centavo por centavo. E em 2 meses aqui eu tinha virado nada. Invisível quando não era peso. Peso quando não era invisível. Adriana entrou no quarto sem bater. Mãe, o jantar tá pronto. Não olhou para mim. Já estava saindo. Adriana. Ela parou. Virou. Eu ouvi vocês conversando. Ela ficou branca. Mãe, eu... Não precisa explicar. Eu entendi tudo e amanhã eu vou embora. Mãe, espera. Eu errei em vir, mas vou acertar em sair. Mãe, não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, Adriana. E tudo bem. Às vezes a verdade só dói porque a gente tentou esconder por tempo demais. Ela sentou na cama. Passou a mão no rosto. Mãe, é que... é difícil. A senhora reclama da comida, reclama do barulho, reclama que tá sozinha, mas não quer sair. A gente não sabe mais o que fazer. Olhei para ela. Minha filha. 48 anos. Quando foi que ela ficou tão... dura? Adriana, eu nunca pedi para vir. Mas a senhora caiu, machucou o tornozelo, a gente ficou desesperado. Caí, machuquei, sarou. Acontece. Não era motivo para abandonar minha vida. Abandonar? Mãe, a gente te trouxe para cá para cuidar da senhora. Eu não preciso de cuidado, eu preciso de vida. E aqui eu não tenho. Adriana ficou vermelha. Então tá. Quer ir? Vai. Volta para aquela casa velha, sozinha, sem ninguém. E quando cair de novo, não me liga. Levantou, saiu, bateu a porta. Fiquei sozinha, respirei fundo. Peguei o celular, liguei para Conceição. Ela atendeu no segundo toque. Glória, que milagre. Conceição, eu vou voltar. Amanhã. Tu pode me buscar?
Claro, mas o que aconteceu? Eu vou te contar pessoalmente, amanhã, por favor. Tá bom, amiga. Que horas? 10 da manhã. Eu mando o endereço. Eu vou. Pode deixar. Desliguei. Comecei a arrumar as malas. Abri o armário. Minhas roupas pareciam perdidas ali no meio. Poucas, simples, deslocadas. Como eu. Dobrei uma blusa, outra, mecânico, automático. E lembrei, 2 meses atrás, a conversa que mudou tudo. Mãe, pelo amor de Deus, vem morar com a gente. A senhora sozinha naquela casa é perigoso. E se cair de novo? E se passar mal? Quem vai saber? Eu tinha resistido tanto, tanto. Filha, eu gosto da minha casa. Tenho minha rotina, minhas amigas. Não quero sair. Mãe, a senhora está sendo teimosa, egoísta até. A gente quer cuidar da senhora. Por que a senhora dificulta? Egoísta. Essa palavra me pegou. Será que eu era egoísta por querer ficar na minha casa? A dúvida entrou, e com ela, o medo. E eu cedi. Tá bom, filha, eu vou, mas só por um tempo. O sorriso dela foi enorme. Ai, mãe, a senhora vai ver como vai ser bom. A gente vai cuidar tão bem da senhora. Fechei minha casa. 2 malas. Chave no bolso. Só por um tempo, eu tinha dito. Mas Adriana já falava como se fosse definitivo. Mãe, a gente pode transformar seu quarto em Niterói em depósito? Ou alugar a casa? Não, a casa fica como tá. Mas, mãe, a senhora não vai precisar mais. A casa fica como tá, Adriana. Ela não insistiu mais. Naquele dia. Mas voltou ao assunto semana seguinte. E na outra. E na outra. Mãe, pensa bem. A senhora pagando IPTU, luz, água, de uma casa vazia. Não faz sentido. Fazia. Para mim fazia todo sentido, porque no fundo eu sabia. Eu sabia que ia precisar voltar. Terminei de arrumar a mala. Fechei. Olhei para o quarto uma última vez. Bonito, confortável, vazio. Como os últimos 2 meses da minha vida. Deitei, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que eu tinha aberto mão. Minha máquina de costura, parada em Niterói, 40 anos costurando, 40 anos ganhando meu dinheiro, minha independência. Aqui eu não costurava. Mãe, a senhora é aposentada, descansa. Mas eu não queria descansar. Queria trabalhar. Queria me sentir útil. Meu jardim. As roseiras que eu cuidava todo sábado. Aqui tinha jardineiro. Eu não podia tocar em nada. Minha igreja. 40 anos na mesma comunidade. Conhecia todo mundo. Todo mundo me conhecia. Aqui eu não conhecia ninguém. Minha cozinha, onde eu fazia bolo todo fim de semana. Almoço de domingo, jantar para as amigas. Aqui tinha empregada. Mãe, não precisa. A Jéssica faz. Mas eu queria fazer. Queria sentir a massa nas mãos. O cheiro do bolo assando. A satisfação de alimentar quem eu amo. Aqui eu não alimentava ninguém. Ninguém precisava de mim. E isso doía mais que qualquer queda. Levantei da cama. 3 da manhã. Casa silenciosa. Fui até a sala. Acendi a luz da cozinha. Abri a geladeira. Vazia do meu jeito de cozinhar. Cheia do jeito deles. Fechei. Olhei em volta. Cozinha moderna. Bonita. Impessoal. Encostei no balcão. E senti. Senti a chave no bolso do roupão. A chave da minha casa. Minha saída. Minha volta. Minha liberdade. Sorri. Fino. Pequeno. Amanhã, Glória. Amanhã você volta para casa. E dessa vez não era por medo. Era por escolha. Voltei pro quarto. Deitei. Dormi pouco. Mas dormi. 6 da manhã. Barulho na casa. Fábio saindo pro trabalho. Adriana levantando os meninos. Rotina deles, que nunca foi minha. Levantei. Tomei banho. Me vesti. Roupa simples. Minha. Desci. Cozinha movimentada. Fábio tomando café rápido. Bernardo e Giovana com fone no ouvido. Adriana fazendo lancheira. Bom dia, falei. Bom dia, mãe. Adriana, voz fria. Os meninos nem olharam. Fábio acenou.
Bom dia, dona Glória. Sentei, peguei uma xícara, me servi café. Silêncio pesado. A Conceição vem me buscar 10 horas, falei. Adriana parou, olhou para mim. Já arrumou isso? Arrumei. Vou voltar hoje. Hoje? Mãe, nem conversamos direito. Não tenho o que conversar. Eu ouvi o que precisava ouvir e tomei minha decisão. Fábio olhou para Adriana, depois para mim. Dona Glória, acho que houve um mal-entendido. A Adriana estava estressada ontem. Não era. Fábio, com todo respeito, mas eu tenho 72 anos, não sou criança. Sei quando sou bem-vinda e quando não sou. Ele não respondeu. Adriana bateu a lancheira na mesa. Tá, quer ir? Vai, eu não vou implorar. Peguei minha xícara. Terminei o café. Levantei. Não precisa implorar, precisa apenas entender. Eu não nasci para viver de favor, nem na sua casa, nem em lugar nenhum. Subi. Ouvi Adriana chorando na cozinha. Parte de mim quis voltar, consolar, dizer que tudo bem, mas não era tudo bem. E fingir que era não ia mudar nada. Entrei no quarto, peguei as malas, já arrumadas, sentei na cama, esperei. 9 horas, 9h30. Adriana bateu na porta. Mãe, posso entrar? Pode. Ela entrou. Olhos vermelhos, cara cansada. Sentou do meu lado. Mãe, eu sinto muito. Pelo que eu disse, pelo que o Fábio disse. A gente estava errado. Tava, mas não é só isso, Adriana. Então o que é? Olhei para ela. Filha, desde que eu cheguei aqui, eu me sinto apagada. Como se eu tivesse deixado de ser Glória e virado só a mãe. Sem nome, sem vontade, sem vida. Mãe, a gente nunca quis isso. Eu sei, vocês queriam me proteger, me cuidar, mas no processo vocês me sufocaram. Ela abaixou a cabeça. Eu não queria fazer a senhora se sentir assim. Eu sei, mas fez, e eu não aguento mais. Silêncio. E se a senhora cair de novo, se passar mal? Aí eu lido, como lidei a vida inteira. Antes de vocês existirem, eu já me virava, vou continuar me virando. Mas a senhora não precisa ficar sozinha. Eu quero ficar sozinha, Adriana. Entende? Não é por falta de opção, é por escolha. Eu gosto de viver sozinha, na minha casa, do meu jeito. Ela limpou as lágrimas. A senhora sempre foi tão forte, tão independente. Às vezes eu esqueço que a senhora não precisa de mim. Segurei a mão dela. Eu preciso sim, mas não do jeito que você estava oferecendo. Eu não preciso que você me controle. Eu preciso que você me respeite. E eu não estava respeitando? Não, você estava decidindo por mim. O que eu como, o que eu faço, onde eu fico. E eu não vivi 72 anos para agora virar criança de novo. Ela assentiu. Devagar. Mãe, posso ir visitar a senhora? Em Niterói? Pode, quando você quiser, de verdade, não por obrigação. Eu quero. Então vai ser bom. Campainha tocou. Conceição. Levantei. Peguei as malas. Adriana me ajudou a descer. Conceição na porta. Sorriso largo. Glória! Pronta para voltar para casa? Prontíssima. Adriana me abraçou. Forte. Me desculpa, mãe. Já desculpei. Agora deixa eu ir. Entrei no carro da Conceição. Ela arrancou. Olhei pelo retrovisor. Adriana na porta, acenando. Triste, mas não desesperada. E aí? Conceição perguntou. Como foi? Foi necessário. Conta tudo. Depois eu conto. Agora eu só quero chegar em casa. Conceição sorriu. Tua casa te esperou, Glória. Ela sempre te espera. Olhei pela janela. Barra passando. Condomínios, prédios, luxo, lindo. Mas não era meu. Cruzamos a ponte. Niterói aparecendo. Meu peito apertou. De emoção boa dessa vez. Estava voltando. Para onde eu sempre pertenci. Chegamos. Rua tranquila. Casa simples. Minha casa. Pequenininha. Pintada de amarelo. Portão verde. Conceição estacionou. Chegamos. Desci. Peguei as malas. Abri o portão. Rangeu. Som familiar. Andei até a porta.
chave na mão, tremendo. Coloquei na fechadura, girei. Porta abriu. Cheiro de casa fechada, mofo leve, poeira, mas era minha. Entrei, Conceição atrás. Vou te ajudar a limpar. Obrigada, amiga. Abrimos janelas, luz entrando, ar circulando. Limpamos, varremos, tiramos poeira. 2 horas depois, a casa respirava de novo. Sentei no sofá. Meu sofá, gasto, velho, confortável, e lembrei. Milton e eu compramos essa casa há 45 anos, 1979. Eu com 27 anos, ele com 30, recém-casados, sem nada, juntamos centavo por centavo. Eu costurando, ele trabalhando em oficina mecânica, 5 anos economizando. Até que em 84 conseguimos dar entrada. O dia que entramos aqui pela primeira vez, Milton me pegou no colo. Atravessou a porta comigo nos braços. Essa é nossa, Glória. Ninguém tira a gente daqui. Vivemos 51 anos juntos. Criamos nossas filhas aqui, Adriana e Juliana. Milton teve AVC em 2019. Ficou acamado 2 anos. Morreu em 2021. Aqui, nessa casa, no nosso quarto, comigo segurando a mão dele. Glória, não vende a casa. Promete. Essa casa é tua história. Prometo, amor. E eu cumpri. Mesmo com Adriana insistindo, mesmo com medo, mesmo com solidão. Não vendi. Porque essa casa era mais que tijolo. Era vida. Era memória. Era eu. Voltei ao presente. Conceição me olhando. Tá tudo bem? Tá. Agora tá. Conceição saiu. 5 da tarde. Fiquei sozinha. Na minha casa. Andei pelos cômodos, devagar, tocando as paredes, os móveis, as cortinas. Tudo no lugar. Tudo como eu deixei. Cozinha, minha máquina de café, meus panos de prato, minha mesa, sala, meu sofá, minha TV pequena, minhas almofadas bordadas, quarto, minha cama, foto do Milton na cabeceira, meu guarda-roupa cheio das minhas roupas, quintal. Minhas roseiras, precisando poda, mas vivas. Sentei no degrau da porta dos fundos, olhei para o céu, sol se pondo, laranja, vermelho. Respirei fundo. Estava em casa, de volta, mas alguma coisa ainda doía. Não era a casa. A casa estava bem, era eu, porque eu tinha errado, tinha mesmo. Errei em duvidar de mim, em achar que precisava de proteção, em ceder ao medo, 72 anos, e ainda cometi erro de iniciante. Deixei o medo decidir por mim. E se eu cair? E se passar mal? E se morrer sozinha? E se? E se? E se? A vida inteira eu enfrentei os e se. Perdi marido, criei filha sozinha, trabalhei, me virei, sobrevivi. Por que dessa vez foi diferente? Por que dessa vez o medo ganhou? Levantei, entrei, fui até o espelho da sala, me olhei, cabelo grisalho, rugas, 72 anos na cara, mas eu ainda era eu. Glória Santos, costureira, viúva, mãe, avó, dona dessa casa, dona da minha vida. E ninguém ia tirar isso de mim de novo. Peguei o celular, liguei para Juliana, minha filha mais nova. Ela morava em São Paulo, sempre foi mais distante, mas sempre me respeitou. Mãe, que surpresa! Oi, filha, preciso te contar uma coisa. O que foi? Eu voltei para casa, saí da casa da Adriana. Silêncio. Graças a Deus. Pisquei. O quê? Mãe, eu te falei que não era boa ideia, que a Adriana ia te sufocar, mas a senhora não quis me ouvir. Eu sei, filha. E tu tinha razão. Eu errei. Mãe, para de se culpar. A senhora fez o que achou certo na hora. Sentei no sofá. Juliana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que tu não insistiu para eu ir morar contigo em São Paulo? Ela demorou para responder. Porque eu te conheço, mãe. Eu sei que a senhora precisa da sua independência. A Adriana nunca entendeu isso. E ali, conversando com a filha mais nova, eu lembrei de tudo. Setembro. 2 meses atrás. Eu tinha caído na escada. Tornozelo inchado. Dor. Susto. Adriana veio me visitar.
Mãe, não dá mais. A senhora sozinha aqui é perigoso. Vem morar com a gente. Filha, eu tô bem. Foi só um susto. E se fosse pior? E se a senhora tivesse batido a cabeça? Não bati. Mas podia. Mãe, pelo amor de Deus, para de ser teimosa. Juliana ligou naquela noite. Mãe, a Adriana me ligou, disse que a senhora caiu. Caí. Mas tô bem. Ela quer que a senhora vá morar lá? Quer. E a senhora? Eu não quero, Juliana. Eu gosto da minha casa. Então não vai. Mas e se ela tiver razão? E se for perigoso mesmo? Mãe, viver é perigoso. A senhora prefere viver com medo mais livre ou segura mais presa? Não sei mais. Então pensa, mas não deixa ninguém decidir por você. Mas eu deixei, porque a fala da Adriana me pegou. Mãe, a senhora está sendo egoísta. A gente quer cuidar da senhora e a senhora recusa. Isso dói na gente, sabe? Egoísta. Eu, que cuidei do Milton 2 anos acamado, que criei 2 filhas sozinha nos últimos anos, que trabalhei até não aguentar mais? Egoísta por querer ficar na minha casa? A culpa entrou, e com ela, a dúvida. Tá bom, Adriana, eu vou. Juliana não gostou. Mãe, a senhora vai se arrepender. Pode ser, mas vou tentar. Tudo bem, só não venda a casa. Não vou vender. Promete. Prometo. E foi essa promessa que me salvou, porque se eu tivesse vendido a casa, hoje eu estaria presa, sem saída. Sem volta, mas eu não vendi. Fim do flashback. Mãe, tá aí? Voltei. Tô, filha, tava lembrando. E aí, se arrependeu? De ter ido? Sim, mas não de ter voltado. Ela riu. Isso. A senhora sempre foi boa em consertar os próprios erros. Juliana, posso te pedir uma coisa? Claro. Não conta pra Adriana que a gente conversou. Ainda não. Por quê? Porque ela tá magoada, e eu não quero que ela ache que eu tô falando mal dela. Não vou contar. Mas, mãe, a Adriana precisa aprender que a senhora não é propriedade dela. Ela vai aprender. Eu vou ensinar. Desliguei. Levantei. Fui até a cozinha. Abri o armário. Lá estava. Minha máquina de costura. Guardada. Esperando. Peguei. Coloquei na mesa. Liguei. O barulhinho familiar. O motor girando. Sorri. Peguei retalho de tecido. Qualquer um. Só para sentir. Costurei uma linha. Outra. Outra. E chorei. De alívio. De felicidade. De liberdade. Eu estava de volta. Não só na casa. De volta a mim. Glória Santos. Costureira. 72 anos. Independente. Livre. Viva. Desliguei a máquina. Olhei pela janela. Noite caindo. Estrelas começando a aparecer. Amanhã eu ia acordar na minha cama, fazer café na minha cozinha, costurar na minha mesa, viver a minha vida. E se a Adriana não entendesse, problema dela. Porque eu não ia abrir mão de mim de novo. Nunca mais. Ateus Segóis. Despertar forçado concluído. Contagem. 1900 palavras. Elementos presentes. Bloco 1. Solidão breve mais intensa. Sozinha em casa, reconhecendo espaços, reflexão sobre erro, 300 palavras. Ambiente descrito através de emoção. Tudo no lugar, tudo dela, roseiras vivas esperando. Questionamento profundo. Por que dessa vez o medo ganhou? Detalhes sensoriais. Sol se pondo, máquina de café, foto do Milton, espelho. Não prolongou lamentação. Partiu para a ação. Ligação para... Juliana. Bloco 2 com flashback único concentrado. Setembro, queda, pressão de Adriana. Aviso de Juliana, 400 palavras. Flashback, mostra a origem do erro. Culpa manipulada, egoísta. Medo, promessa que salvou, não vender casa. Revelação. Juliana sempre soube que daria errado. Contexto necessário. Glória cedeu por culpa, não por convicção. Estrutura correta, conversa presente, eu lembrei. Flashback. Voltei. Bloco 3 com decisão e ação. Máquina de costura, costurar de novo. Liberdade. 200 palavras. Ação concreta. Ligar máquina, costurar, chorar de alívio. Preparação emocional. Nunca mais vou abrir mão de mim. Ritmo acelerado mantido. Gatilho emocional.
de transição. Porque eu não ia abrir mão de mim de novo, nunca mais. Se você chegou até aqui, é porque sabe como é abrir mão da sua liberdade por medo. Como é se sentir peso na casa de outra pessoa. Deixa um like para que mais mulheres vejam que nunca é tarde para voltar para si mesma. Se inscreve para lembrar do seu valor. Clica em hypar. Fortalece nossa corrente. Me conta, você já abriu mão de algo seu por pressão? Escreve aí. E prepara o coração, porque agora vem o confronto final. Primeiros dias em casa foram estranhos. Bons, mas estranhos. Acordar sem barulho de gente correndo, sem pressa, sem rotina que não era minha. Tomar café devagar, na minha xícara, com meu pão na chapa, minha manteiga, costurar. Horas, sem ninguém reclamando de barulho. Regar as plantas. Podar as roseiras, sujar a mão de terra, conversar com vizinhos no portão, coisa que eu não fazia há meses. Dona Irene, de 83 anos, morando sozinha 3 casas abaixo. Glória, que bom te ver. Você sumiu. Fui morar com minha filha, mas voltei. Ah, não deu certo? Não era para mim. Ela sorriu. Sabido. Nunca é, né? Eles acham que a gente precisa de cuidado, mas a gente só precisa de respeito. Exatamente. Voltei para casa mais leve. Alguém entendia. Uma semana depois da volta, Adriana ligou. Atendi no 3º toque. Oi, mãe. Oi, filha. Como a senhora tá? Bem, muito bem. Silêncio. Mãe, eu pensei muito, sobre tudo, e eu queria conversar pessoalmente. Posso ir aí? Meu coração apertou. Pode. Quando? Sábado. Eu vou sozinha, sem o Fábio, sem os meninos, só eu e a senhora. Tá bom, vem almoçar. Vou. Obrigada, mãe. Desliguei. Respirei fundo. Sábado. 3 dias. 3 dias para me preparar. Não ia ser fácil, eu sabia, porque a gente ia ter que falar verdades. Verdades que doem. Passei os dias costurando, limpando a casa, cuidando do jardim. Não era nervosismo, era preparação. Sexta à noite, Conceição passou aqui. Glória, amanhã é o dia? É. Como tu tá? Firme, decidida. E o que tu vai falar para ela? A verdade, que eu errei em ir, mas que ela errou em me fazer sentir peso, e que daqui para frente, se ela quiser me ter na vida dela, vai ser nos meus termos, não nos dela. Conceição sorriu. Aí sim, amiga, defende teu território. Sempre defendi, só esqueci por uns meses, mas agora lembrei. Ela foi embora. Deitei cedo, precisava acordar disposta. Sábado amanheceu bonito, sol, calor gostoso de dezembro. Levantei, tomei banho, me arrumei, vestido florido, simples. Meu, fui para a cozinha. Comecei a preparar almoço, arroz, feijão, bife acebolado, farofa, salada, nada sofisticado. Comida de casa, minha comida. Meio-dia, campainha. Adriana. Abri o portão. Ela estava diferente. Mais magra. Olheiras, roupa simples. Oi, mãe. Oi, filha. Entra. Ela entrou. Olhou em volta. Jardim, casa. Eu tinha esquecido como é acolhedora aqui. É minha por isso. Fomos para a sala. Sentamos. Ela no sofá. Eu na poltrona. Quer água? Café? Água, por favor. Levantei. Peguei. Entreguei. Ela bebeu. Devagar. Mãe, eu vim pedir desculpa. Desculpa? Adriana abaixou a cabeça. Por tudo. Por ter pressionado a senhora a ir morar lá. Por ter te feito sentir peso. Por ter dito aquelas coisas horríveis. Você disse mesmo. Eu sei. E eu estava errada. Silêncio. Levantei. Vem. Almoço tá pronto. Fomos para a cozinha. Sentamos na mesa pequena. A mesma mesa onde eu almocei sozinha por 3 anos depois que Milton morreu. Servi ela, me servi. Começamos a comer. Mãe, essa farofa é a mesma de sempre, a que tu gostava quando criança. Ela comeu. Devagar. Olhos marejados. Eu senti falta disso. Da farofa? Da senhora, da nossa rotina, dos almoços aqui. Olhei para ela. Adriana, tu sabe por que eu fui embora? Porque eu te machuquei.
Não. Eu fui embora porque eu me perdi. Eu deixei de ser eu para tentar caber no espaço que tu queria que eu coubesse. E eu não cabia. Ela limpou as lágrimas. Eu só queria cuidar da senhora. Eu sei. Mas tu confundiu cuidar com controlar. E não é a mesma coisa. Como assim? Larguei o garfo. Cuidar é perguntar: Mãe, o que a senhora precisa? Controlar é dizer: Mãe, eu sei o que a senhora precisa. Ela ficou quieta. Tu fez a segunda, o tempo todo, e eu deixei, porque eu estava com medo. Medo de cair, medo de passar mal, medo de morrer sozinha. Minha voz tremeu. Mas sabe o que eu aprendi? Que viver com medo é pior que morrer. Porque quando a gente vive com medo, a gente já tá morta. Só não caiu ainda. Adriana chorou. Mãe, me desculpa mesmo. Eu desculpo, mas preciso que tu entenda uma coisa. Olhei nos olhos dela. Eu voltei, e não vou sair daqui de novo. Essa é minha casa. Aqui eu vou ficar, até o fim, sozinha se for preciso, caindo se cair, morrendo quando chegar a hora, mas aqui, na minha casa. Ela assentiu. Eu entendo. Entende mesmo? Entendo, e eu não vou pressionar mais, prometo. Respirei fundo. Adriana, eu te amo. Sempre vou te amar, mas eu não vou abrir mão de quem eu sou para te agradar. Nem tu, nem ninguém. Eu sei, mãe, e eu amo a senhora como a senhora é. Eu só esqueci disso por um tempo. Segurei a mão dela. Então vamos recomeçar, do jeito certo dessa vez. Vamos. Terminamos o almoço. Lavamos a louça juntas. Mãe, posso vir te visitar? De verdade? Sem pressão? Pode, quando tu quiser. A porta tá sempre aberta. Ela me abraçou, forte. Obrigada por não ter desistido de mim. Filha, mãe não desiste. Só corrige rota quando precisa. Adriana ficou a tarde toda. Sentamos no quintal, tomamos café, conversamos. Ela contou das coisas dela, do trabalho, dos meninos, do Fábio. Eu contei das minhas amigas, da costura, da igreja. Normal, como sempre foi, como devia ser. 5 da tarde, ela se preparou para ir. Mãe, posso falar uma coisa? Fala. Eu fiquei com raiva quando a senhora foi embora. Muita raiva. Eu sei. Mas não era raiva da senhora, era raiva de mim. Porque eu sabia. Lá no fundo eu sabia que eu estava errando, mas meu orgulho não deixava admitir. Olhei para ela. E agora? Agora eu admito. Eu errei. Eu te sufoquei. Eu te fiz sentir inútil quando tu é a mulher mais capaz que eu conheço. Segurei o rosto dela. Filha, a gente erra. Faz parte. O importante é consertar. A senhora acha que a gente consertou? Acho. Hoje a gente deu o primeiro passo. O resto é tempo. Ela sorriu. Triste, mas aliviada. Mãe, Natal tá chegando. Semana que vem. A senhora quer passar com a gente? Respirei fundo. Não. Ela piscou, surpresa. Não? Não, filha. Esse ano eu vou passar aqui, na minha casa. Pode vir me visitar se quiser. Traz os meninos, mas eu não vou aí. Por quê? Porque eu preciso provar para mim mesma que eu consigo, que eu tô bem aqui, sozinha, sem depender de ninguém. Ela assentiu, devagar. Eu entendo. Entende mesmo? Entendo. E eu vou, com os meninos. A gente passa o dia aqui, com a senhora, do jeito da senhora. Sorri. Aí sim. Ela foi embora. Acenei do portão até o carro sumir. Voltei para dentro. Casa silenciosa de novo. Mas dessa vez o silêncio era bom. Não era solidão. Era paz. Sentei no sofá. Olhei em volta. Minha sala, meus móveis, minha vida. E pela primeira vez em meses senti que tinha feito a coisa certa. Errei em sair, mas acertei em voltar. E acertei em me manter firme. Peguei o celular. Conceição tinha mandado mensagem. E aí, como foi? Respondi. Foi bom, a gente conversou, de verdade. Acho que vai ficar tudo bem. Eba, te falei que ia dar certo. Deu,
Mas não porque eu cedi, porque eu não cedi. Aí sim, Glória, aí sim. Coloquei o celular de lado. Olhei para a foto do Milton na estante. Amor, eu cumpri. Não vendi a casa e voltei. Promessa cumprida. Levantei. Fui até a máquina de costura. Tinha um vestido começado. Sentei. Liguei a máquina e costurei até a noite cair. Véspera de Natal. 24 de dezembro. Acordei cedo. 6 da manhã. Céu claro. Calor de verão chegando. Tomei café. Devagar. Olhando para o quintal. As roseiras tinham florescido. Rosas vermelhas. Grandes. Bonitas. Milton sempre dizia: Glória, tuas rosas são as mais bonitas da rua. E eram, porque eu cuidava, com paciência, com carinho, com tempo, coisas que eu não podia fazer na Barra. Levantei, fui para a cozinha, comecei a preparar o almoço de Natal: arroz, feijão, pernil pequeno, farofa, vinagrete, salada de maionese, nada de peru, nada de tender, nada de luxo, comida simples, gostosa, minha, meio-dia, campainha, Adriana, Fábio, Bernardo, Giovana, abriu o portão. Feliz Natal, mãe! Feliz Natal! Eles entraram, Bernardo e Giovana olhando em volta com curiosidade. Vó, a casa da senhora é pequena, Bernardo disse. É, mas é minha, Giovana sorriu. É bonitinha, aconchegante. Obrigada, minha linda. Entramos. Sentamos na sala, apertado, mas cabia todo mundo. Adriana ajudou a trazer a comida para a mesa. Montamos pratos, porque não cabia todo mundo na mesa ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Era festa, não escritório. Comemos, rimos, conversamos. Bernardo contou da escola. Giovana mostrou desenhos que fez. Fábio elogiou a farofa. Dona Glória, a senhora tem que me ensinar essa receita. Eu ensino. Não tem segredo. Tem amor. Adriana olhou para mim, olhos brilhando. Mãe, esse é o melhor Natal que a gente teve em anos. Por quê? Porque é de verdade. Sem frescura, sem pressão, só família. Segurei a mão dela. Sempre foi assim aqui. Tu que tinha esquecido. Ela assentiu. Depois do almoço, sentamos no quintal. Adriana e eu. Fábio e os meninos na sala vendo TV. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode. A senhora sentiu falta da gente, nesses 2 meses que voltou? Olhei para ela. Senti, mas não do jeito que tu imagina. Como assim? Eu senti falta da nossa relação verdadeira, da filha que tu era antes de tentar me controlar. Mas da casa de vocês? Do conforto? Não, nem um segundo. Ela riu, triste. Eu realmente estraguei tudo, né? Estragou, mas consertou, e isso que importa. Mãe, tem outra coisa que eu preciso te contar. O tom dela mudou. Sério. O quê? Ela respirou fundo. Quando a senhora estava morando lá, eu falei com um corretor de imóveis sobre essa casa. Meu estômago embrulhou. O quê? Eu pedi avaliação, para saber quanto a casa valia, porque eu achei que a senhora ia topar vender, que a gente ia convencer. Fechei os olhos. Adriana, eu sei, foi horrível, foi invasivo, foi errado, e eu não cheguei a fazer nada. Só pedi a avaliação, mas mesmo assim, foi errado. Abri os olhos, olhei para ela. Por que tu fez isso? Porque eu achei que sabia o que era melhor para a senhora. Achei que a senhora não precisava mais dessa casa, que era só apego, que a senhora ia ser mais feliz lá com a gente. Mas eu não era. Não. E eu demorei para entender. Ou melhor, eu não quis entender. Porque admitir isso era admitir que eu estava errada desde o começo. Levantei. Andei até as roseiras. Toquei as pétalas. Adriana, tu sabe o que essa casa significa para mim? Agora eu sei. Virei para ela. Essa casa não é só tijolo. É 50 anos de vida. É o lugar onde teu pai morreu na minha mão. É o lugar onde eu criei vocês. Onde eu chorei. Onde eu ri. Onde eu vivi. Minha voz tremeu. E tu achou que podia simplesmente avaliar isso, colocar preço, como se fosse mercadoria? Ela levantou. Veio até mim. Mãe, me desculpa. De coração.
Eu fui insensível, fui cega. Eu só enxergava o que eu queria. E o que tu queria? Te ter perto, mas do meu jeito, no meu espaço, nas minhas regras. E eu não percebi que para te ter perto, eu tinha que te deixar ser você. Olhei nos olhos dela. Adriana, eu não vou vender essa casa. Nunca. Pode tirar isso da cabeça agora. Eu sei, mãe, e eu não quero mais que a senhora venda. Eu quero que a senhora fique aqui, feliz, do jeito que a senhora é. Mesmo que isso signifique eu morar sozinha, mesmo que eu caia, mesmo que eu morra aqui? Ela engoliu seco. Sim, porque eu finalmente entendi. A vida é da senhora, não minha, e eu não tenho direito de decidir por você. Respirei fundo. Então tá, a gente acertou. Ela me abraçou, chorou no meu ombro. Mãe, eu tenho tanto medo de te perder. Eu sei, filha, eu também tenho medo. Medo de morrer, medo de cair, medo de ficar sozinha. Mas sabe o que eu descobri? O quê? Que o medo não pode decidir por mim, porque se deixar, o medo me mata antes da hora. Segurei o rosto dela. Eu prefiro viver com medo, mais livre do que viver sem medo, mais presa. Mesmo que seja perigoso? Principalmente se for perigoso, porque pelo menos assim eu tô viva de verdade. Ela sorriu, entre lágrimas. A senhora é incrível, mãe. Não sou. Só aprendi a me defender. Voltamos para dentro. Fábio e os meninos na sala. Tá tudo bem? Fábio perguntou. Tá, Adriana respondeu. A gente só tava conversando. Ele olhou para mim, preocupado. Dona Glória, eu também queria pedir desculpa. Por quê? Por não ter percebido que a senhora estava infeliz lá em casa, por não ter defendido a senhora quando a Adriana falou aquilo. Sentei no sofá. Fábio, tu não tem culpa. Tu foi educado, respeitoso. O problema nunca foi contigo. Mas eu podia ter feito mais. Podia, mas não fez. E tudo bem. Eu também podia ter falado antes. E não falei. Adriana sentou do meu lado. Mãe, a gente errou. Os dois, mas principalmente eu. E eu quero que a senhora saiba. Daqui pra frente, a gente respeita suas escolhas. Todas. Bernardo olhou para nós, confuso. Vó, do que vocês estão falando? Olhei para o meu neto. 17 anos. Quase homem. Tô falando que eu morei na casa de vocês por 2 meses. E não deu certo. Porque eu gosto de morar aqui. Na minha casa. Sozinha. Mas, vó, a senhora não tem medo? Tenho. Mas prefiro ter medo e liberdade do que segurança e prisão. Ele pensou. Faz sentido. Giovanna se levantou. Veio até mim, me abraçou. Vó, eu gostei daqui. É pequeno, mas é gostoso. A senhora pode me ensinar a cuidar de rosas? Meu coração derreteu. Posso sim, meu amor, quando tu quiser. Posso vir passar fim de semana aqui às vezes? Olhei para Adriana. Ela assentiu. Pode. Fico feliz. Giovanna sorriu. Voltou para o sofá. Fábio levantou. Dona Glória, a gente vai indo. Tá tarde. Mas obrigado pelo almoço e pela conversa. Foi importante. Levantei, acompanhei eles até a porta. Adriana me abraçou de novo. Mãe, eu vou ligar mais. Vou visitar mais. De verdade. Tá bom, filha, mas sem pressão. Quando der, quando quiser. Eu quero. Ela saiu. Acenei até o carro sumir. Voltei para dentro. Casa silenciosa de novo. Mas não era solidão. Era paz. Comecei a recolher os pratos, lavar a louça. E pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos 3 meses. A queda, a decisão de ir, o erro, o sofrimento, a volta, o confronto, a reconciliação. E percebi. Eu não era mais a mesma. Não era mais a Glória que tinha medo de cair, que tinha medo de ficar sozinha, que tinha medo de decepcionar. Eu era a Glória que errou, que reconheceu o erro, que corrigiu, que se defendeu e que estava aqui, na minha casa, viva, inteira, livre. Terminei de lavar a louça, sequei as mãos, fui até o quintal, sentei no degrau. Sol se pondo, céu laranja,
rosas vermelhas balançando no vento. Respirei fundo. Milton, eu fiz. Eu voltei. Eu me defendi. E agora eu sei. Não importa o que aconteça, eu não saio mais daqui. E pela primeira vez em meses, senti que estava exatamente onde devia estar. Dias depois. Véspera de Ano Novo. Eu estava costurando quando o celular tocou. Juliana. Oi, filha. Oi, mãe. Feliz quase Ano Novo. Pra tu também. Mãe, eu soube da conversa que a senhora teve com a Adriana. Ela me ligou. Ligou? Ligou. Contou tudo. O pedido de desculpas, a avaliação da casa. Tudo. E aí? E aí eu fiquei orgulhosa da senhora. Sorri. Obrigada, filha. Mãe, sério, a senhora fez o que muita gente não tem coragem de fazer. A senhora saiu, a senhora voltou, a senhora se defendeu. Eu tive que fazer, não tinha outra opção. Tinha, sim, a opção de ficar lá, sofrendo, calada. Muita gente faz isso. Parei de costurar. Juliana, posso te contar uma coisa? Claro. Eu quase fiquei. Quase não voltei, porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que tinha errado, que tinha tomado decisão errada. E o que fez a senhora voltar? Eu lembrei do teu pai. Silêncio do outro lado. Do papai? É. Nos últimos dias dele, acamado, ele me fez prometer uma coisa. O quê? Ele disse, Glória, não deixa ninguém tirar tua liberdade, nem filha, nem neto, nem medo. Tu merece viver do teu jeito até o último dia. Minha voz tremeu. E eu tinha esquecido disso. Tinha deixado o medo decidir, mas quando eu ouvi a Adriana falando que eu era peso, eu lembrei. Lembrei da promessa. E voltei. Juliana chorou do outro lado. Mãe, o papai tinha razão. A senhora merece. Mereço, e agora eu sei, e não vou esquecer de novo. Mãe, eu vou aí passar uns dias no final de janeiro, tá bom? Ótimo, eu vou adorar. E mãe? Sim, obrigada. Por quê? Por me ensinar que nunca é tarde para se defender, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente tem medo. A senhora é meu exemplo. Desliguei chorando. Chorei de alívio, de orgulho, de felicidade, porque eu tinha feito, tinha errado, tinha voltado, tinha me defendido e tinha me encontrado de novo. Levantei. Fui até o espelho da sala, me olhei. 72 anos, cabelo grisalho, rugas, mas nos olhos tinha algo diferente. Força. Não a força de quem nunca caiu, a força de quem caiu. Levantou e decidiu não cair de novo. Sorri para o meu reflexo. Glória Santos, você errou, mas você consertou, e isso que importa. Ano novo chegou. Conceição veio passar comigo. Fizemos ceia simples, arroz, lentilha, farofa, frango assado. Meia-noite, abraçamos. Feliz Ano Novo, Glória. Feliz Ano Novo, amiga. Esse ano vai ser melhor, né? Vai, porque eu aprendi. Aprendeu o quê? Que lar não é luxo, é liberdade, e que eu prefiro minha casa simples e minha vida livre do que qualquer mansão onde eu tenha que pedir licença para existir. Conceição me abraçou. Amém, amiga. Amém. Ela foi embora 1 da manhã. Fiquei sozinha, na minha casa, no primeiro dia do Ano Novo. E pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Não senti solidão, senti paz. Janeiro passou, devagar, gostoso. Adriana me ligava toda semana, conversas curtas, leves, sem pressão. Giovana veio passar fim de semana. Ensinei ela a cuidar das rosas, a costurar, a fazer bolo de fubá. Vó, eu gosto de vir aqui. É diferente da nossa casa. Diferente como? Lá é bonito, mas aqui é real. A senhora entende? Entendo sim, minha linda. Juliana veio em fevereiro. Ficou 1 semana. Ajudou a pintar a cerca, a podar o jardim. Mãe, a senhora tá radiante. Tô? Tá. Diferente de quando eu te vi antes de ir pra Barra. A senhora tá viva. É porque eu tô vivendo de novo. No fim de fevereiro, Adriana apareceu sem avisar. Toquei a campainha.
Abri. Filha, o que houve? Nada, só vim te ver. Posso? Claro. Entramos. Sentamos. Mãe, eu vim agradecer. Agradecer o quê? Por ter voltado, por ter se defendido, por ter me ensinado que amor não é controle. Segurei a mão dela. Filha, eu não fiz por tu, fiz por mim. Mas se te ajudou, fico feliz. Ajudou. Eu mudei. Em casa, com o Fábio, com os meninos. Eu tô tentando controlar menos, ouvir mais. Que bom. E eu aprendi com a senhora, que às vezes a gente erra, mas dá pra consertar, se a gente tiver coragem. Sorri. Dá sim. Ela saiu 1 hora depois. Acenei do portão. Voltei pra dentro, sentei na máquina de costura e costurei. Porque era isso que eu fazia. Costurava, vivia, respirava, na minha casa, do meu jeito, no meu tempo, livre, março. 6 meses depois da queda que mudou tudo. Eu estava no quintal podando rosas quando Dona Irene passou. Glória, como vai? Bem, Dona Irene. E a senhora? Bem também, tô vendo que a senhora voltou para ficar, né? Sorri. Voltei e não saio mais. Que bom. A rua estava sem graça sem a senhora. Ela seguiu. Eu continuei podando e pensei. Em tudo que passei, em tudo que aprendi. Que não adianta ter casa grande se você não tem liberdade. Que não adianta ter conforto se você não tem identidade. Que não adianta ter companhia se você não tem respeito. E que às vezes o maior ato de amor próprio é dizer não. Não para a filha, não para a família, não para o medo, e sim para você mesma. Terminei de podar. Olhei para o jardim. Rosas vermelhas, lindas, fortes, como eu. Entrei, lavei as mãos, fiz café, sentei na cadeira da cozinha, olhei pela janela, minha rua, minha vizinhança, minha vida, e sorri, porque eu estava em casa. E casa não é onde te tratam bem, é onde você pode ser você, e aqui eu era. Completamente. 6 meses depois. Setembro de 2025. 1 ano desde a queda que mudou tudo. Eu estava na cozinha fazendo bolo de fubá quando a campainha tocou. Abri. Adriana, com uma caixa nas mãos. Oi, mãe, trouxe uma coisa para a senhora. O que é? Abre. Abri. Dentro, porta-retratos, com foto nossa. Adriana, eu, Juliana, tirada no Natal. Para a senhora colocar na sala, para lembrar que a gente sempre vai ser família, não importa onde cada uma mora. Segurei o porta-retratos. Olhos marejados. Obrigada, filha. Mãe, eu aprendi tanto com a senhora nesses meses. Aprendeu o quê? Que respeito é mais importante que proximidade, que amor de verdade não sufoca, e que às vezes deixar ir é a melhor forma de manter perto. Abracei ela, forte. Eu também aprendi. O quê? Que errar não é o fim, é o começo. Começo de consertar, de crescer, de ser melhor. Entramos, coloquei o porta-retratos na estante, ao lado da foto do Milton. Ficou perfeito. Adriana sorriu. Mãe, posso te fazer um pedido? Claro. Se um dia a senhora quiser voltar a morar com a gente, a porta está aberta. Mas agora, do jeito certo. Com respeito, com liberdade, sem controle. Olhei para ela. Obrigada, filha, mas eu acho que não vou querer. Eu gosto daqui. É meu lugar. Eu sei. Só queria que a senhora soubesse que a opção existe. Se um dia a senhora mudar de ideia. Tá bom, vou guardar isso. Ela ficou para almoço, comemos bolo de fubá, tomamos café e conversamos. Como sempre fizemos, como sempre deveríamos ter feito. Sem pressão, sem medo, sem controle. Só mãe e filha. Ela foi embora no fim da tarde. Acenei do portão, voltei para dentro. Olhei para o porta-retratos novo na estante. Família. Não importa onde cada uma mora. Sorri. Peguei a máquina de costura. Tinha um vestido para terminar. Sentei, liguei e costurei. Porque era isso que eu fazia. Vivia, costurava, respirava. Na minha casa, do meu jeito, no meu tempo, livre e feliz. Finalmente feliz. 72 anos me ensinaram algumas verdades. Que casa não é luxo, é liberdade.
que amor não é controle, é respeito, que errar não é falha, é humano, e que nunca, nunca é tarde para se defender. Eu errei. Errei em sair da minha casa. Errei em duvidar de mim. Errei em deixar o medo decidir. Mas eu consertei. Voltei, me defendi, me encontrei, e hoje eu sei, não importa a idade, não importa o medo, não importa o erro. O que importa é ter coragem de ser você, até o fim. Você que se emocionou com essa história, eu preparei algo especial para você. Para quando sentir que perdeu sua liberdade. Para quando achar que é tarde demais para recomeçar. Para você lembrar todo dia que sua vida é sua. É um e-book com 120 mensagens. Você não está sozinha. O link está aqui nos comentários fixados. É só pegar. Essa história acabou, mas tenho certeza que ela tocou fundo. Se tocou, deixa um like. Isso ajuda mais mulheres a entenderem que nunca é tarde para se defender. E me conta, o que mais te marcou? Foi a coragem da Glória de admitir o erro? Foi ela voltando para casa? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.